Você foi comprando, gastando, né? Passando o cartão aqui e ali e agora tá com dívida e não sabe como pagar? Então, ó, o episódio de hoje é pra você. A gente vai ter um passo a passo, mas também um puxão de orelha, né? Porque ninguém merece ter dívida. Vem comigo e traz papel e caneta, porque afinal de contas, um cristão de verdade, ele paga todas as suas dívidas. Vambora? Bom, então antes de mais nada, já curte esse vídeo, já comenta aqui embaixo se você tem dívidas, se você já pagou, como você fez para pagar, como que você fez para se enrolar tanto e às vezes agora tá todo embolado financeiramente. Eu quero saber tudo. Me conta o que tá acontecendo com você nesse sentido e talvez a gente consiga ajudar com esse vídeo e né, nos vídeos próximos que vem por aí. Então não se esquece, por favor, de curtir, de comentar, de se inscrever no canal se você não é inscrito. É um absurdo você não estar inscrito nesse canal ainda. A gente só tá aqui para te ajudar e você só tem que apertar um botãozinho pra gente ajudar cada vez mais. Então faz esse favor aí e aproveita e divulga esse vídeo para todos os seus grupos aí no WhatsApp, né? A gente ama grupo no WhatsApp. Nossa, eu fui contar os meus grupos, deu mais de 50, fiquei horrorizada. Espero que o seu não esteja nesse nível, porque senão, ó, já tá ficando já neurótica de tanta gente falando com você ao mesmo tempo. Mas aproveita que tem esses grupos e manda para todo mundo esse conteúdo que com certeza vai fazer diferença para muita gente, tá bom? Bom, como eu disse mais cedo, o nosso vídeo de hoje é sobre dívidas. E quando a gente fala de dívida, o que muita gente esquece é que não se trata apenas de uma conta matemática, né, que você faz para saber quanto você está devendo e tal. O problema vem muito antes da dívida em si, vem tudo que está relacionado a ela, que geralmente é muito mais emocional, né, do que racional. Então, qual que foi a raiz do problema? Por que que você se endividou? Na maioria das dívidas que a gente tem no Brasil, quando foi feita uma pesquisa recente aí, muitas dessas dívidas são dívidas de consumo, ou seja, a pessoa consumindo mais do que ela, né, os recursos dela são capazes de pagar. E não assim, porque a empresa da pessoa quebrou e tal, que seria uma dívida, né, que você consegue compreender mais. A maioria das dívidas não, são dívidas simples do dia a dia e que a pessoa foi se embolando e virou uma bola de neve. Por quê? Por que que isso acontece? Uma explicação pode ser porque comparação gera infelicidade. A gente tá do nosso lado, tem uma pessoa super mais rica que você e você fala, por quê? Por que a fulano tem tal coisa e por que eu não tenho tal coisa? Teve também uma outra história que eu ouvi num podcast esses dias, era inclusive sobre finanças. E ele falava que não tem as grandes faculdades americanas, as mais famosas, né, que são chamadas Ivy League, dos Estados Unidos. Os primeiros da turma ou qualquer pessoa da turma dessas faculdades mais famosas, mais difíceis de entrarem, eles geralmente eram mais infelizes do que quem era o primeiro de uma faculdade comum dos Estados Unidos. Porque quem era o primeiro de uma faculdade comum, ele achava que ele era uau, ele era top. Agora, quando ele era um qualquer de uma faculdade de elite, ele falava, eu sou só mais um, tem gente muito mais inteligente que eu. Por quê? Porque existe esse tipo de comparação. Então, o que a gente pode fazer é tentar entender que nem todo mundo tá partindo do mesmo ponto, sabe? Você vai começar na vida de um ponto, da realidade dos seus pais, da sua realidade, o outro vai começar de uma outra. Então, assim, você tem que olhar o seu progresso na vida, não o progresso de outras pessoas. Para pensar agora de onde você veio, como que você vivia antes na sua infância e como você vive hoje. Você com certeza vai encontrar motivos para ser grato. Né? Talvez os seus pais eram muito mais pobrezinhos e hoje você tem uma condição de vida um pouco melhor. Então olhe para você e tente se comparar apenas com você mesmo, que assim você se impulsiona para frente, né? Quando a gente se compara com as outras pessoas, a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa de verdade, né? Que às vezes é para aparentar uma situação, né? Qualquer carro te leva para qualquer lugar. Por que você precisa do carro específico tal e o outro não serve? Então esse tipo de lógica a gente precisa pensar, né? As dívidas não vêm do nada, elas têm uma lógica por trás que é muito mais emocional do que a gente pensa. Então, se você tem dívidas, tente rever a sua relação com o dinheiro. Com certeza tem alguma coisa aí que veio lá de trás que começou a dar tudo errado, né? E a gente sabe, né? Dívida enfraquece a família, tira a paz da gente, afeta também nossa relação com Deus. Deixa a gente sem dormir, desestrutura a família toda. Então é uma coisa que a gente realmente tem que levar a sério. Se você já está
embolado aí financeiramente, enrolado financeiramente, saiba que dá para sair. A gente só precisa ter um pouco de disciplina e um pouco de comprometimento e vai dar tudo certo, tá bom? Mas o que acontece? O Brasil, a gente tem um sistema bancário super complicado, com juros abusivos em vários setores e muitas pessoas sem educação financeira, né? Que a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não tive nenhuma educação financeira na escola, ninguém me explicou como lidava com o dinheiro. E isso vai confundindo, né? O sistema bancário, ele já é feito para te atrair e, né, te chamar para o consumismo e, ao mesmo tempo, mesmo que você tente sair dele, você sempre acaba saindo perdendo. Então, a gente tem que ficar muito, muito esperto nesse sentido. Mude sua mentalidade, aprenda a controlar suas emoções. Será que você precisa daquela coisa ou será que você quer aquela coisa? São duas coisas totalmente diferentes. Ah, Kathleen, quer dizer que eu nunca vou ter nada na vida que eu quero ou só o que eu preciso? Não. Claro que vai chegar num estágio da sua vida em que você vai poder ter coisas só pelo prazer de ter. Mas será que agora é o momento, principalmente se você tem dívidas? Claro que não. Então não seja uma criança mimada, né? Assim como a gente não deixa uma criança fazer tudo que ela quer, a gente também não pode fazer tudo que a gente quer. A gente tem que se adequar à nossa realidade. Então lembre-se, dívida é um problema, ou é um sintoma e não um problema, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa falar agora, fazer um passo a passo para você sair das dívidas. Primeiro, você precisa entender, a dívida, ela não é o seu objetivo final de vida, ela é só uma meta, porque você vai ter vida depois de pagar aquela dívida. Então, meu objetivo de vida é sair da dívida. Não, seu objetivo de vida é viver plenamente, né, em paz, com segurança, com um dinheiro para você se aposentar dignamente. A sua dívida de agora é só uma etapa que você precisa vencer para você alcançar muito mais coisas. Então, primeira coisa, para de se culpar. Se você tem dívida, já foi, já gastou, já deu errado. Agora, como é que você vai fazer para reverter isso? É aí que entram os nossos passos. Então, a segunda coisa que você precisa fazer, primeiro é parar de se culpar, né? Segunda coisa, fazer um levantamento de todas as suas dívidas. Tem gente que fala, eu tô devendo muito, mas a pessoa tem até medo de olhar quanto que ela tá devendo. Precisa, criar coragem, pegar todas as suas dívidas, anotar e falar, eu tô devendo tanto para tal banco, tanto para tal pessoa, tanto para o cartão de crédito. Faz um levantamento geral, olha realmente quanto que você tá devendo. Aí, terceiro passo, o que você vai fazer? Qual é a ordem que eu vou tentar pagar essas contas, né? Primeiro eu vou pagar a conta de luz ou a prestação do cartão de crédito? Acho que talvez aí, no caso, é melhor você pagar a sua luz, né? Pra você não ficar no escuro em casa em vez do cartão. Então, você vai bolar uma estratégia para você pagar a luz da sua casa, por exemplo. E assim por diante. Você vai numerar também qual que é mais importante daquelas dívidas que você tem, qual que você precisa pagar primeiro, tá? E em quarto lugar, você precisa fazer renda extra. Se você está com dívida, muito provavelmente é porque você não está dando conta mais de pagar suas contas. O salário que você recebe, ele não quita mais isso. Então, além do seu salário normal, você tem que criar um plano de guerra para você receber um dinheiro extra e começar essa quitação de dívidas. Hoje em dia tem 1000 formas, né? Você pode trabalhar aí como motorista de aplicativo de celular, tem como vender coisas pela internet. A internet está aí para te ajudar a criar algum tipo de renda extra. Você pode vender coisas na sua casa que você não está usando mais, fazer um bazar, enfim. Busque renda extra para você conseguir quitar essas dívidas. E o quinto passo que a gente tem que fazer é muito, muito importante. Presta atenção no quinto passo, que é negociar o mais perto do valor original. Muitas vezes, por exemplo, dívidas de cartão de crédito, você está devendo R$2.000 para o banco, foi a dívida que você contraiu inicialmente. Só que aí já passou tanto tempo, a dívida está lá em R$20.000. E você fala, meu pai, eu nunca vou conseguir pagar para o banco R$20.000. Mas aquilo já está juros sobre juros de meses e meses. Você tem que descobrir, quando você fizer aquele levantamento, qual foi o valor inicial que você está devendo para o banco ou para qualquer pessoa. E você vai tentar quitar aquela dívida o mais perto do valor original, já com o dinheiro em mãos. Porque, como eu disse para você já em outros episódios, quem está com dinheiro na mão que tem o poder. Então, você consegue negociar. Você fala, tá em 20.000 lá, mas é impossível, eu não vou conseguir pagar. Eu estava devendo R$2.000, eu tenho aqui, sei lá, 2.500, porque aí eu consigo pagar um pouco dos juros que eu estou devendo, já tem meses e tal. Eu consigo te dar 2.500 agora na mão. Você aceita? E é assim que você negocia com o banco ou qualquer outra pessoa. O que acontece? O banco, ele não fica negociando com quem está pagando. Se você está pagando para o banco, ele não está nem aí, ele está lá pleno. Ele vai negociar com quem parou de pagar, porque ele tem interesse em receber aquele dinheiro de volta, mesmo que não com todos aqueles juros, entendeu?
Então, descubra o valor inicial e tente negociar o valor mais perto do valor inicial da sua dívida e já com todo o dinheiro na mão. Porque geralmente se você chega lá e fala, eu não tenho todo, dos R$2.000 que eu devia, eu só tenho 1.000, aí você paga 1.000 e tenta parcelar o resto, quando você parcela, você já vai ver que tem um monte de juros em cima, a chance de você não conseguir pagar é muito grande. Então tenta quitar tudo de vez. Um outro passo muito importante é você tentar compartilhar com os outros o seu objetivo. Porque se ninguém está sabendo que você está tentando vencer uma dívida, talvez os amigos vão começar a te chamar para tais e tais lugares, você não vai resistir, vai querer ir, sua família não vai entender por que você está tão na mão de vaca, entre aspas. Então compartilhe o objetivo com outras pessoas para elas entenderem aquele momento que você está passando e te motivarem, né, te ajudarem nesse sentido. E o último passo é o mais importante. Não repita o erro novamente. Você precisa ser responsável com os seus recursos. Depois que você fez todo esse esforço para quitar a dívida, será que vale a pena voltar para o mesmo erro novamente? Claro que não. Se você seguir os passos aqui do canal, né? Se você ler a Bíblia, procurar a orientação de Deus, porque ela fala em relação ao dinheiro também, você vai ver que o que Deus quer é que a gente viva com tranquilidade, pagando os nossos recursos. Eu vou até ler para vocês agora um verso que tá lá, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Tá em Lucas 14, 28. Já até separei ele aqui, ó. Ó que interessante, fala um pouco sobre isso. Não é bem exatamente o que a gente tá falando, mas tem a ver. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então já tá falando assim, é óbvio, né? Quem primeiro não senta e calcula para ver se tem dinheiro suficiente para completar, para pagar alguma coisa? Aparentemente muita gente, né? Senão não tinha tanta gente com dívida. Então a Bíblia tá falando aqui, já é óbvio. Primeiro você vai calcular e você vê se você tem dinheiro para pagar aquela coisa, senão você nem vai se meter naquilo, né? Depois ela continua, verso 19. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Porque no final você vira chacota para os outros, né? Tipo, você não tá conseguindo pagar as suas dívidas, o banco tá lá tentando tomar sua casa, tentando tomar seu carro, porque você não fez as contas no começo para pagar. Então é um princípio bíblico a gente ter nossas contas em dia, né? Pagar o que a gente está devendo e com certeza, como eu digo aqui todos os episódios, você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais próspera e muito mais feliz, né? Sabe, com a consciência em paz, pleno e tranquilo, tá bom? A gente volta quando? Na semana que vem. Se você tá vendo esse vídeo já depois que ele já foi lançado, já tem outro aqui logo em seguida. Então acompanha esse guia do iniciante todinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar do zero o seu plano de independência financeira, o seu plano de organização financeira no mínimo, tá bom? Então não sai daí, eu espero que você volte no próximo episódio, aproveita, já curte aí, já comenta e enfim, fala o que você achou do episódio que eu quero saber, tá bom? A gente se vê no próximo. Tchau!